身近にあるもの常に気をつけてないとあまりに近すぎて見失ってしまいそう。 Inari foi um garoto que nasceu em uma pequena vila no país das ondas. Como seu pai biológico morreu antes de seu nascimento, Inari viveu com sua mãe Tsunami e seu avô Tazuna em sua casa, tendo como companhia um cachorro chamado Pochi. Um dia, Inari foi confrontado por 3 garotos que tentaram roubar seu cachorro e após uma discussão, um dos garotos jogou Pochi no mar e disse para Inari salvá-lo, mas como não sabia nadar, Inari ficou com medo e hesitou em salvá-lo, mas foi empurrado no mar por um dos garotos, e enquanto se afogava, Inari viu que seu cachorro sabia nadar e fugiu do local, deixando Inari se afogando sozinho. Inari desmaiou e posteriormente acordou ao lado de um homem que o salvou, e disse que teve uma conversa com aqueles garotos que não o perturbariam mais. O homem se revelou como Kaisa, um pescador viajante que veio ao país das ondas em busca de novas oportunidades, e enquanto conversavam, Kaisa ensinou Inari a ter coragem para enfrentar seus problemas, e com o tempo, Kaisa se tornou o melhor amigo de Inari e posteriormente entrou para sua família quando se casou com Tsunami. Com o tempo, Kaisa acabou se tornando uma pessoa muito importante para aquela vila, por se arriscar para defender e resolver qualquer problema que aparecia, o que fez Kaisa ser conhecido como um herói pelos moradores da vila. Quando um homem chamado Gatou tentou tomar o país das ondas, Kaisa tentou detê-lo, mas foi capturado pelos seus capangas, e acabou sendo torturado e executado em público para assustar qualquer um que tentasse atrapalhar os planos de Gatou. Esse acontecimento fez Inari mudar completamente seu jeito de ser, se tornando uma criança triste sem esperanças para o futuro. Sem ninguém para atrapalhar seus planos, Gatou continuou expandindo seus negócios ilegais no país das ondas, assumindo o controle das rotas de navegação e isolando o país do resto do mundo, transformando o país das ondas em um lugar assolado pela fome e pobreza. Determinado a mudar a situação do país das ondas, Tazuna decidiu construir uma ponte para ligar o país ao continente, permitindo que as pessoas do país possam exportar e importar produtos, melhorando a qualidade de vida no local. Como sabia que Gatou tentaria matá-lo, por isso, Tazuna contratou ninjas da Vila da Folha para protegê-lo durante a construção da ponte. Quando Tazuna chegou em sua casa, Inari foi recebê-lo e ao conhecer os ninjas, ele disse que eles iriam morrer se enfrentassem Gatou, mas logo foi contrariado por Naruto Uzumaki, que se apresentou como um herói que iria se tornar Hokage. Ao ouvir aquelas palavras, Inari novamente os aconselhou a saírem daquele lugar e partiu para o seu quarto, começando a chorar por lembrar de Kaisa. Na noite do mesmo dia, Inari viu que Naruto estava se esforçando para ficar cada vez mais forte e disse que mesmo com muito treinamento, Naruto não conseguiria vencer os homens de Gatou. Após uma discussão entre os dois, Naruto insultou Inari, o chamando de covarde por ficar apenas chorando e não fazer nada para mudar a situação daquele local, e após isso, Naruto se levantou da mesa e foi embora. Inari também saiu do local e enquanto observava o mar, ele foi encontrado por Kakashi, que o confortou dizendo que Naruto não tinha a intenção de ofendê-lo, e que assim como Inari, Naruto também teve uma infância difícil sem ter pai ou mãe para apoiá-lo. Kakashi disse que mesmo nessa situação, Naruto nunca chorou ou reclamou, e sempre lutou para realizar seus sonhos, o que fez Inari começar a pensar nas palavras de Naruto e perceber que chorar não adiantaria nada e que ele também deveria lutar para ajudar seu país. No dia seguinte, seu avô e os ninjas da Folha partiram para a ponte que Tazuna estava construindo e como Naruto ainda estava dormindo, Kakashi o deixou na casa de Inari, e quando acordou, Naruto também partiu para o local. Algum tempo depois, 2 capangas de Tazuna invadiram a casa de Inari na intenção de levar Tsunami como refém, e ao ver aquilo, Inari ficou com medo de enfrentá-los, mas ao lembrar das palavras de Naruto, Kakashi e Kaisa, Inari criou coragem e tentou atacá-los, mas quando estava prestes a ser morto, Inari foi salvo por Naruto, que apareceu no último segundo.
Após salvar Tsunami e Inari, Naruto derrotou os dois homens e se desculpou pelo que disse no dia anterior, dizendo que Inari era corajoso por ter enfrentado aqueles dois homens, e após se despedir de Inari, Naruto partiu para encontrar seus amigos que estavam lutando na ponte contra ninjas que foram contratados por Gatou. Inspirado por Naruto, Inari tentou reunir os moradores de sua aldeia para lutar pelo país contra os homens de Gatou, mas por conta de tudo o que aconteceu com quem tentou enfrentá-lo, todos ficaram com medo de ir e disseram para Inari desistir dessa ideia. Mesmo sem ter nenhum apoio dos moradores da vila, Inari reuniu seu equipamento e mesmo contra a vontade de sua mãe, ele se dirigiu para a ponte onde seu avô estava e pouco antes de sair, ele se surpreendeu quando os moradores da vila decidiram se juntar a Inari na luta contra Gatou. Chegando na ponte, Inari e os moradores da vila viram que estava acontecendo uma luta entre os homens de Gatou e os ninjas da Folha, e durante a luta, Gatou acabou sendo morto por Zabuzamomoshi. Mesmo com a morte de Gatou, seus capangas ainda tentaram atacar os ninjas, mas com a ajuda dos moradores da vila, Naruto e Kakashi conseguiram expulsá-los do local. Após completarem sua missão, os ninjas da Folha se despediram e foram embora da vila, e pouco tempo depois, Inari encontrou um cupom de desconto de uma lanchonete da Vila da Folha que Naruto esqueceu em sua casa, e como Inari sabia que esse cupom era importante para Naruto, ele partiu para entregá-lo. Enquanto estava no caminho, Inari foi confrontado pelo mesmo grupo de garotos que tentaram roubar seu cachorro no passado, e enquanto discutiam, eles foram encontrados pelos dois homens que trabalhavam para Gatou, que sequestraram os garotos e os levaram para um esconderijo com vários outros bandidos. Graças às ações de Inari, os garotos conseguiram fugir do local e foram perseguidos pelos bandidos. Para permitir que os garotos escapassem, Inari decidiu distrair os bandidos, mas acabou sendo encurralado em um penhasco e sem outra escolha, ele se jogou no rio e foi arrastado pela água até ser encontrado por Naruto e Sasuke, que voltaram para pegar o cupom. Após resgatarem Inari, Naruto e Sasuke enfrentaram os bandidos e conseguiram derrotá-los facilmente, e quando os que sobraram tentaram fugir, eles foram cercados pelos moradores da vila que estavam procurando pelos garotos, e sem outra escolha eles acabaram se rendendo, colocando um fim nos problemas que foram causados durante todos esses anos, e permitindo que o país das ondas cresça e se torne próspero novamente. Após isso, Naruto e Sasuke foram embora do país, e Inari se tornou aprendiz de carpinteiro, seguindo os passos de seu avô. 3 anos após aquele acontecimento, Inari e Tazuna receberam um pedido da Vila da Folha para ajudar na reconstrução da vila, que foi destruída após uma invasão do líder da Akatsuki. Chegando lá, Inari reencontrou Naruto e Sakura, agradecendo-os por ajudarem a transformar o país das ondas em um lugar melhor para se viver. E é isso aí, galera. Se você gostou, deixe seu like, comentários e sugestões para o próximo vídeo.